Oi, galera, tudo bem com vocês? Vou fazer desse modo a devolutiva do quiz do Kahoot, né, que eu passei na última aula para vocês, tá? Então, eu vou ler as questões e a gente vai discutir resultados, né, acertos e erros e o que era tal correto, certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Qual modelo é considerado o primeiro modelo atômico científico? Então, né, que teve um cientista produzindo aí. A resposta correta seria Dalton, né? Primeiro modelo atômico, modelo de Dalton, certo? Lembra a ordem? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, certo? Nessa questão, a maioria acertou, né? A grande maioria de vocês acertaram. Alguns colocaram Thomson e alguns colocaram Rutherford, né? Demócrito e Leucipo também foi citado. Thomson é o segundo, né? Rutherford é o terceiro. Demócrito e Leucipo eram filósofos, né? E eles não fizeram o modelo, tá? Eles tiveram a ideia de átomo, a ideia da partícula, mas o modelo em si eles não realizaram, certo? Então não seria correto. Segunda questão. Quem é o filósofo considerado o filósofo atomista mais famoso? Então, tínhamos Sócrates, Aristóteles, Platão e Demócrito. Obviamente, né, era Demócrito. Essa questão a maioria também acertou, né, a grande maioria. Alguns não responderam, alguns colocaram Aristóteles e outros Sócrates. Acredito, né, porque como são Sócrates e Aristóteles são bem conhecidos, né, dentro da filosofia, acredito que o pessoal tenha colocado esses dois por conta disso, né? Mas falando de filósofo atomista, né, que criou-se a ideia, digamos assim, de átomo, seria então Demócrito, né? Terceira questão. A palavra átomo significa, então o correto seria não divisível, tá? Essa também a grande maioria acertou, alguns não responderam, alguns colocaram não visível, e aí não faz sentido, né? Alguns colocaram, pouquíssimos colocaram não contínuo e menos ainda colocaram não completo, tá? A é de não, né? Tomo é de divisível, tá? Então seria o mesmo de correto o não divisível. Quarta questão. Quais características abaixo são associadas ao modelo da bola de bilhar? Então vamos lá. O átomo é imprevisível? Não. O átomo é esférico e maciço? Sim, modelo da bola de bilhar a gente está falando de Dalton, né? O átomo é esférico e oco? Não, ele não era oco, ele era bem maciço, tinha, né, partículas ali dentro desse átomo. O átomo é destrutível e divisível? Não. A ideia de divisível vem com Thomson, né? Então, o correto seria o átomo é esférico e maciço. A grande maioria também acertou, alguns não responderam e alguns colocaram as outras alternativas também. A segunda alternativa mais respondida foi o átomo é destrutível e divisível. Acredito que seja por terem confundido com o Thomson, né, na questão do divisível. Quinta questão. A grande contribuição de Thomson foi... a resposta correta seria descobrir o elétron, né? A grande maioria acertou. Alguns não responderam, né? Alguns colocaram inventar a televisão, aí não tem nada a ver. Inventar o pudim de passas, na verdade o pudim de passas é a referência, né, para lembrar do modelo atômico. Ele ficou conhecido como modelo do pudim de passas, mas o pudim de passas em si ele não foi inventado por Thomson, certo? E comparar o átomo a um cookie de chocolate. Alguns responderam essa, mas não é, certo? Não é cookie, é pudim de passas. Cookie é outra história. Sexta questão. O modelo atômico de Thomson introduziu. Então, o que o modelo de Thomson vem trazer para o átomo? A presença de cargas elétricas no modelo atômico. Ele não descobriu o elétron? Então, é a presença de carga elétrica, certo? Não seria a natureza maciça da matéria, porque maciça a gente está falando de
Dalton. A divisão do átomo em núcleo e eletrosfera, não. Isso a gente vai falar mais para frente em Rutherford. A presença de nêutrons no núcleo do átomo, não. Quem descobriu o nêutron foi o Chadwick, bem mais para frente. Sétima questão. O experimento de Rutherford evidenciou que, então, o correto seria que a maior parte, do átomo é vazia. A gente tem um espaço grande vazio ali. Quais eram as outras alternativas? Essa uma galera acertou, né? Uma parte não respondeu, uma parte um pouco menor. Uma grande galera colocou que a partícula alfa é positiva. Sim, ela é positiva, mas a gente já sabia disso, tá? Ele não evidenciou isso. Ele usou partícula alfa no experimento dele, sabendo que a partícula alfa era positiva. Não foi uma descoberta, digamos assim, de Rutherford, né? Na verdade, a descoberta foi que a maior parte do átomo é vazia. E teve uma galera também que colocou que a maior parte do átomo é preenchida por prótons, né? Então, também não seria o correto. Porque isso a gente também já sabia. E outras colocaram que o ouro é um metal muito interessante. Isso também a gente já sabia, tanto que ele utilizou o ouro por conta disso. Também, né? Oitava questão. Segundo o modelo de Rutherford, no núcleo há. O que há no núcleo do átomo de acordo com Rutherford? Correto seriam prótons e nêutrons, certo? Essa questão, uma parte não respondeu, a mesma quantidade de pessoas acertou, né? A grande maioria colocou elétrons e prótons e elétrons e nêutrons, tá? Gente, elétron não fica no núcleo, tá? Em nenhum desses modelos, aliás, em nenhum não, né? Até porque o modelo de Thomson, né? Na verdade, nem existia núcleo, era uma coisa só, né? Os elétrons ficavam incrustados ali. Mas no modelo de Rutherford e de Bohr, os elétrons ficam na eletrosfera, não ficam no núcleo. O que eu vou ter em núcleo vai ser próton e nêutron, tá? Então, essas duas automaticamente não seriam corretas. E o DNA, menos ainda, né? Porque a gente não tá falando de núcleo de célula, a gente tá falando de núcleo atômico. Nona questão. No átomo, as partículas positivas são chamadas de partícula positiva. Quem é? Próton, certo? Grande maioria das pessoas acertaram essa questão, né? Algumas não responderam. Uma boa parte colocou elétrons, e aí eu acredito que seja uma confusão, né? Questão de nome de partícula, né? Próton é partícula positiva, elétron é partícula negativa. São os dois mais importantes? Sim, mas são cargas totalmente diferentes, tá? E uma pessoa respondeu nêutron e a outra, duas responderam fótons, que aí também não tem a ver, certo? Aí foi uma confusãozinha mesmo. 10ª questão. No átomo, as partículas neutras são chamadas de, então, próton é positivo, né? Elétron negativo, neutras é o nêutron, como o próprio nome já sugere, né? Essa questão, a grande maioria realmente acertou, né? Alguns não responderam, alguns colocaram prótons e uma pessoa colocou fóton, tá? Fóton, gente, é outros 500, tá? Não é considerado partícula. Minha internet. Essa é uma primeira questão. Em relação ao tamanho do átomo, o núcleo é. Então, em relação ao átomo em si, como um todo, o núcleo é o quê? Né, em relação ao tamanho. O correto seria muitíssimo menor. O núcleo é muito pequeno se a gente for levar em consideração o átomo todo, tá? Então, a maioria acertou essa questão, a grande maioria. Muitos não responderam, infelizmente. Alguns colocaram um pouco menor e alguns colocaram, pouquíssimos colocaram um pouco maior e uma pessoa colocou de igual tamanho, tá? Mas em relação
átomo como um todo, a gente tem um núcleo muito pequenininho, tá? Bem pequenininho, bem menor mesmo. E aí a eletrosfera um pouco maior com os elétrons, mas o núcleo é muito pequeno. 12ª questão. A grande contribuição de Bohr ao modelo de Rutherford foi esclarecer o quê? Foi esclarecer a organização da eletrosfera, certo? A diferença de um modelo para o outro é que Rutherford tinha uma eletrosfera única, não tinha camadas, certo? Então, era todo mundo, os elétrons ali juntinhos, numa eletrosfera só, uma única camada, e Bohr veio para construir a ideia de que tinha várias camadas, né? Cada uma com uma quantidade correta de elétrons e etc, certo? Essa questão, a grande maioria acertou, né? Alguns não responderam, alguns colocaram esclarecer a energia do núcleo, e aí não tem a ver, né? Ele não mexeu com o núcleo, continuou do mesmo jeito que estava. Alguns colocaram esclarecer a relação massa e volume do átomo. Não, gente, a gente não fala de massa e volume nesse momento nem um pouquinho. E esclarecer a velocidade da luz nos átomos. Gente, isso aí já é questão de quântica, já é um negócio muito mais avançado, tá? Então, realmente, a correta seria esclarecer a organização da eletrosfera. Última questão, 13ª. Qual dos postulados abaixo é correto segundo as leis de Bohr? Então, qual dos postulados? Vamos lá, esse eu vou ler todas. Um elétron pode ficar no meio de duas camadas eletrônicas? Ele pode ficar ali transitando no meio de duas camadas? Não. Os elétrons possuem sempre a mesma energia? Não. Os elétrons estão girando em órbitas elípticas. Então, não é uma órbita circular, é uma órbita elíptica. Não forma hélice, forma circular. Um elétron pode mudar de camada caso receba ou perca energia? Sim, o principal postulado de Bohr é exatamente isso. Quando um átomo ele recebe energia, ele absorve essa energia e ele não pode ficar mais na camada de qual ele pertence, porque a energia é muito maior, então ele vai para a próxima camada, a camada mais externa. Chegando lá, ele perde energia e retorna para a camada dele, certo? Então, é essa a alternativa correta. Nessa questão, a grande maioria não respondeu, mas a segunda grande maioria acertou. Alguns colocaram as outras alternativas. Bastante gente até, por sinal, viu? Mas a grande maioria acertou. Então, esses foram os 13... as 13, né, questões do questionário do quiz de modelos atômicos. Espero que vocês tenham gostado desse quiz. Né? Se vocês gostarem, por favor, coloca lá nos comentários do post para mim, para mim saber se eu devo continuar com esse tipo de atividade ou não, o que vocês acham, se ficou bacana, se não ficou, não estou afim de fazer mais, enfim. Deixem para mim lá. Queria parabenizá-los pela participação, tá? A todos que participaram, independente de pontuação ou não, parabéns por terem participado. Muito obrigada pela participação. Depois eu vou colocar para vocês a pontuação de vocês, tá? E as notas, né? A pontuação convertida em notas. Tudo bem? Um beijo!